Nos últimos dias, o mundo voltou a se falar sobre o Ebola. A OMS declarou emergência internacional por conta de casos que apareceram de um grande surto e numa velocidade muito rápida em regiões da África, na República Democrática do Congo e em Uganda. E aqui no Brasil, inclusive, tendo um caso suspeito. Mas será que realmente existe um risco de uma nova pandemia? O que é que realmente está acontecendo? Fica ligado que aqui nesse vídeo a gente vai te ajudar a esclarecer tudo sobre o Ebola. O atual surto, ele começou na região que compreende a República Democrática do Congo e também já invadiu a região de Uganda. O que acontece é que a gente tem um número de casos atuais, hoje, dia 1º de junho, que é quando a gente está gravando aqui esse vídeo, atualizado de 282 casos e 42 mortes. Mas o que é mais surpreendente é que estima-se que pelo menos 900 outros casos que estão sendo investigados também possam fazer parte desse rol, desse número de casos associados ao Ebola, o que se torna ainda mais preocupante. Mas sabe o que é mais preocupante? É que a cepa que está circulando, uma cepa chamada de Bundibugyo, ela é uma cepa extremamente rara e, detalhe, não há vacina comprovada para proteger, nos defender ou imunizar as pessoas contra essa cepa viral. O Ebola é uma virose bastante conhecida, sobretudo ali nos casos iniciais, quando a gente pensa em sintomas de virose de uma forma geral, que incluem febre alta, dor de cabeça, cansaço, fadiga, dores musculares, vômito, mas o problema maior são nos casos graves, obviamente, que é quando o paciente ele desenvolve hemorragias graves, falências de órgãos e acaba muitas vezes entrando em óbito. Um ponto importante é que, diferente de muitas outras viroses, como o Covid, por exemplo, é que o Ebola ele não é transmitido pelo ar, ele precisa de um contato direto, incluindo os famosos fluidos corporais, como suor, saliva, sangue, vômito, enfim, ele precisa de um contato direto. E é por isso que ela parece ser mais fácil de ser controlada. Depois que os casos são diagnosticados, como o contato ele é direto, você conseguindo isolar aquelas pessoas ou aquelas áreas que apresentam ali surtos com frequência, a gente consegue ter um controle maior sobre os pacientes doentes e ali interrompendo o ciclo viral. Mas e o que é que aconteceu com relação ao caso suspeito em São Paulo? Um homem, ele tinha acabado de voltar da República Democrática do Congo quando apresentou alguns sintomas virais típicos do Ebola, sintomas que eu já citei aqui nesse vídeo. E aí ele acabou sendo internado e isolado no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Mas isso não significa que ele tinha Ebola. Os exames mais recentes indicaram que ele estava possivelmente com um tipo de meningite bacteriana, a meningite meningocócica. Mesmo assim, o paciente continuou com as investigações em isolamento até que todo o protocolo de vigilância ela pudesse ser concluído e toda a segurança pudesse ser executada para que não houvesse nenhum risco de transmissão para outras pessoas. E sobre o risco de pandemia? Essa é uma das perguntas que mais acontece. Recebo muito essas perguntas. Quando aparece um surto de uma virose, vai ter uma nova pandemia? E com relação a essa pergunta, a resposta é não. É muito provável que a gente já esteja em um processo de controle desse surto. Porque, como eu disse, à medida que a gente conhece esses casos, todo o processo de vigilância, de cuidado, a própria vigilância sanitária local e mundial, todos os órgãos sanitários, eles começam a tomar as medidas necessárias para que a cepa viral não se espalhe. Claro que essa é uma situação que merece sim uma atenção especial, uma preocupação e especialmente um monitoramento contínuo. Não quer dizer que estamos em uma situação de risco de pandemia que a gente vai relaxar. Os órgãos internacionais de segurança, de saúde, eles precisam ficar em alerta constante porque ainda casos de Ebola surgem, especialmente nessa região da África. Então, todo o processo de monitoramento ele precisa ser contínuo. Então, vamos resumir aqui o que é que a gente conversou. O caso ou os casos de Ebola, eles são reais, eles precisam sim de um cuidado, de uma atenção especial. Até agora já foram 282 casos confirmados, sendo 42 mortes, mas o número que chama mais atenção é que aproximadamente 900 casos estão em investigação. Outro ponto importante é que essa variante ela chama atenção por ela ser extremamente rara e não ter uma vacina que possa cobrir e garantir a imunização das pessoas que estão nessas regiões que o surto vem
aparecendo e contaminando aí várias pessoas. Outro ponto aqui é que o risco, ele de fato tem sido maior, a preocupação, as atenções têm que ser maior nessa região da República Democrática do Congo e Uganda, onde os casos com frequência têm sido aparecidos. E em relação ao Brasil, o que a gente tem até então é que não há nenhum caso registrado, mas que a gente sim precisa manter o alerta. E a gente vai aqui continuar monitorando, acompanhando novas informações. E por enquanto, a palavra-chave aqui que eu deixo para vocês é vigilância, não é pânico. É para que a gente possa continuar em alerta e acompanhando todas as informações. Uma coisa que eu preciso te pedir é muito cuidado com as informações que você recebe e com o que você dissemina. Tá? Há muita desinformação sendo veiculada sobre o Ebola e sobre outros casos, mas a gente vai estar aqui acompanhando e te ajudando a noticiar e garantir que a ciência seja levada na íntegra para você. Gostou? Curte aqui esse vídeo, dá esse like e compartilha, porque mais informações sobre Ebola e sobre ciência, biologia, educação, a gente vai estar sempre aqui para te ajudar. Um grande abraço.